Noite. O servo do Senhor já tem se colocado na brecha, que não o pastor disse. Estenda suas mãos para o servo de Deus nesta noite. Diga assim: Deus, usa o teu filho nesta noite, Senhor, para falar o que eu preciso ouvir de ti. Usa o teu canal, Senhor, como instrumento nessa noite, porque quero ouvir a tua voz através do teu instrumento, Senhor. Abençoa o teu filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Os convido a abrir as vossas Bíblias em duas passagens bíblicas distintas para nós nos basearmos aqui na nossa meditação, nossa reflexão nesta noite. O primeiro texto está na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, verso 4 diz... É NVT, irmão Chiquinho, se for colocar no telão, é NVT. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. O outro texto, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz... Glória a Deus. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim, por meio de Cristo, confirmando isso de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. O primeiro texto nos lembra ou nos remete ao Antigo Testamento, é sobre o Antigo Testamento que nós vamos refletir nesta noite. A segunda passagem, no contexto, fala de verdade, de veracidade, de sinceridade. E isso nos leva a uma pergunta. Quando Deus se torna um amuleto para você? Quando Deus se torna um amuleto para mim, para você, para nós que estamos neste culto nessa noite? Ou qual é a sua real perspectiva de Deus? Nós vivemos uma época que as pessoas buscam milagres. As pessoas creem na rosa ungida, no sal ungido, no abraço santo. As pessoas correm atrás de profetas, correm montes, descem monte, vão aqui e acolá para buscar o seu milagre, para buscar a sua bênção. E alguns estão fazendo de Deus nada menos que um mero amuleto, um talismã, uma palavra mágica, alguém que quebra o galho, que no momento difícil eu peço, Deus, me dá uma ajuda, quebra o meu galho, me ajuda aí, me abençoa, faz com que eu passe na faculdade, faz com que eu passe no colégio, faz com que o meu trabalho hoje seja produtivo, abençoa a minha família. E muitas vezes nós invocamos Deus em momentos de angústia, de dificuldade, com uma palavra poderosa, como se tivesse lá escrito, use e abuse. Mas o que a Bíblia ensina sobre a presença de Deus no meio do seu povo? O que a Bíblia fala sobre a presença de Deus no meio da sua igreja? Eu quero chamar a sua atenção essa noite para a palavra de Deus. Toda a conversa agora é com Jesus e toda a atenção é para a palavra de Deus. Quando Deus se torna um mero amuleto? Para respondermos essa pergunta, nós temos três passagens, três histórias do Antigo Testamento que vão nos esclarecer quando Deus se torna um amuleto para nós. Em primeiro lugar, quando perdemos a intimidade com Deus. No livro de Juízes, capítulo 2, verso 10, está escrito: E levantou-se uma geração que não conhecia ao Deus de seus pais.
Essa geração, a geração que saiu do Egito, ela morreu no meio do caminho, ela morreu no deserto. Nasce uma outra geração, uma geração de fé, uma geração nasce ainda sobre a maldição da geração passada, uma geração que aprende a confiar em Deus, é a geração que conquista, que entra na terra prometida. O tempo passa, surge uma outra geração, e essa geração que nasceu em Canaã, na terra que manava leite e mel, era a geração que não conhecia a Deus. É a geração que perdeu a intimidade com Deus. A geração que não tem compromisso com Deus. E isso, irmãos, nos faz refletir por dias atuais. A nossa geração não conhece Deus. A nossa geração vive um estilo de vida voltado apenas para os seus próprios interesses pessoais. Nós vivemos em uma geração compromissada consigo mesmo. Vivemos uma geração que de qualquer jeito vale. O importante é que você venha para o culto de vez em quando, que você seja um bom cristão. O que se importa é que satisfaçam-se as minhas vontades e que não seja feita a vontade de Deus na minha vida. E que essa vontade de Deus fique para depois, se der tempo, se der certo, quem sabe. A geração que não conhece a Deus é a geração que se desvia do Senhor. Aqui no livro de Juízes, capítulo 2, verso de número 17, diz assim: contudo não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram, adorando outros deuses, como se desviaram depressa do caminho de seus antepassados que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Uma geração que se desviou do caminho de Deus. Uma geração que não conhece a Deus. Uma geração que quebra a aliança com Deus. Juízes, ainda no capítulo 2, versos 20 e 21. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: uma vez que este povo violou a minha aliança, que fiz com os seus antepassados, e não me deram ouvidos, não expulsarei mais as nações que Josué deixou para conquistar quando morreu. Israel havia se comprometido, antes de entrar na terra prometida, de buscar a presença de Deus, de andar nos caminhos do Senhor, de servir a Deus, de viver unido a Deus, até a morte, mas eles quebraram a aliança. E eu deixo aqui uma pergunta no ar: como está a sua aliança com Deus? Desde o dia que você ergueu as suas mãos cansadas, desde o dia que você disse: eu vou servir ao Senhor Jesus, eu vou andar neste caminho santo, eu vou chegar na Canaã celestial. Como anda a sua aliança com Deus? Primeiro passo, quando Deus se torna um amuleto, é quando perdemos a intimidade com Deus. Avançando um pouco no tempo, vamos agora para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, a mensagem do Senhor eram muito raras e as visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus, e de repente o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. E ele se levantou e correu até onde estava Eli. E estou aqui, e o Senhor me chamou. Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Isso aqui é muito emblemático. Às vezes nós lemos, mas não percebemos a verdade espiritual que está nesse texto. Em primeiro lugar, nós temos um sacerdote cego. Não somente cego fisicamente, mas cego espiritualmente.
aquele que deveria guiar o seu povo, a nação de Israel, nos caminhos do Senhor, havia se tornado não somente um cego físico, mas um cego espiritual. Você que já leu o livro de Samuel sabe que os filhos de Eli faziam o que bem entendiam dentro do santuário. Um sacerdote cego, um sacerdócio corrupto e indiferente, uma geração que não via mais o mover e o agir divino, foi a geração que pensou em manipular a Deus. É a geração de Eli. No capítulo seguinte, o capítulo 4, a partir do verso 1, nós lemos assim: e as palavras de Samuel chegaram a todo o povo de Israel. Ora, naqueles dias os filisteus, o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus, e o exército israelita havia acampado perto de Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afec. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel e mataram cerca de 140 mil homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor nos causou a derrota diante dos filisteus? Vamos fazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. A arca era um símbolo da presença de Deus. Era como se fosse o trono de Deus no meio do seu povo. Você que já leu o Antigo Testamento sabe que não tinha acesso nenhuma pessoa, exceto os sacerdotes, ao santuário. E que somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, uma vez por ano, e ali oferecer sacrifícios por si e por todo o povo. A arca era um trono onde Deus estava governando o seu povo. Era a teocracia, era o governo de Deus. Mas o povo agora não via mais milagres. O povo não via mais o agir de Deus. Uma geração que não tem mais o mover espiritual. E agora elas acham que podem fazer Deus o gênio da lâmpada mágica, o gênio de Aladim, que basta apenas trazer a arca e tudo vai estar solucionado, que tudo vai estar resolvido. Note que o contexto diz: a lâmpada de Deus ainda estava acesa. A lâmpada é um dos símbolos do Espírito Santo. É o castiçal de candelabro de 7 lâmpadas que ficava dentro do lugar santo, que mostrava, apontava o caminho. Era a única luz daquele ambiente de trevas. E a lâmpada de Deus ainda não havia se acabado. Ou seja, simbolizava que ainda havia direção do Espírito Santo. Mas a geração de Eli perdeu o temor, o respeito para com Deus. Sacerdotes agora se envolviam com prostituição na porta do templo. Deus agora se opõe dizendo que vai destruir aqueles 2 moços. Se você voltar mais 2 capítulos, o capítulo 2, do primeiro livro ainda de Samuel, no capítulo 17, verso 17, e o verso número 22, nós vamos encontrar Deus falando assim: o pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Agora descendo um pouco mais para o verso de número 22. Segundo Samuel, capítulo 2, verso número 22. E Eli estava muito idoso, mas sabia que seus filhos faziam ao povo de Israel e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. A geração que perdeu o temor a respeito, a reverência a Deus. Nós, como viemos para este culto nessa noite, não viemos aqui apenas para passar o tempo. Quando nós estamos em qualquer culto, nós estamos apenas por estar, para marcar carteirinha, para cumprir o meu papel no conjunto, ou no púlpito, ou no ministério. Eu venho aqui para adorar a Deus. Mas quando eu perco o temor, quando eu perco o respeito, quando eu perco a reverência com Deus, eu me torno como os filhos de Eli. Deus agora se opõe àqueles 2 homens. Deus agora vai negar as suas bênçãos ao seu povo. O texto que nós lemos lá no capítulo 4 diz que eles não foram a Siló buscar a arca, a presença de Deus. Eles mandaram buscar a arca. Eles nem tiveram a coragem de ir buscar a arca. Mandaram outros ir buscar a arca de Deus. Você tem buscado a presença de Deus? Na hora do aperto,
na hora da angústia, na hora da dificuldade. Eles queriam a presença de Deus. Eles queriam Deus com amuleto, o Deus que resolve problemas. Mas para essa geração, Deus não era o Salvador e nem o Libertador. Deus não era digno de glória. Deus não era digno de honra. Note a frase, eles mandaram buscar. Você tem mandado outros buscar ou você tem buscado a presença de Deus para a sua vida? Talvez Deus queremos que Deus resolva tudo. Deus queremos que Deus faça todo o esforço. Esta tem sido a tônica de hoje. Deus, eu sou teu filho, eu não posso passar por essa situação, eu decreto, eu reivindico, eu tomo posse, eu declaro, como se Deus fosse o carimbador e foi lá e fizesse, porque você quer, porque você é merecido, porque você acha que tem algum direito. Mas você tem buscado a presença de Deus? Você tem perdido o respeito, o temor que só pertence a Deus? A geração de Eli desaprendeu a amar a Deus. A nossa geração dos dias de hoje vê Deus como facilitador, tem visto Deus como quebra-galho. Nós vamos para o culto para buscarmos a bênção, para recebermos a bênção, para sermos abençoados, para alguém orar por nós, para alguém botar o óleo ungido na nossa cabeça, na nossa testa. Abrimos a televisão para o pastor lá da TV nos abençoar. Mas é a glória de Deus. A nossa geração tem perdido a glória de Deus. Vemos pessoas colocando a bênção acima do abençoador, a cura acima do médico dos médicos, a prosperidade acima do dono da prata e do ouro, a vitória em cima de uma vida triunfante. Nós temos buscado patrimônio, nós temos buscado títulos, nós temos buscado cargo, nós temos buscado influência, nós temos buscado posse, nós temos buscado fama, nós temos buscado status, nós temos buscado os bens, nós temos buscado dotes, nós temos buscado férias, nós temos buscado diversão, nós temos buscado viagens, nós temos buscado jogos. Mas muitas vezes nós estamos cansados para colocar Deus no lugar de primazia que Ele merece na nossa vida. E agora, nos continuarmos como o sacerdote ali, cego. Cego para as coisas espirituais. E corremos o risco de nos desviarmos de Deus. Sabe qual foi a consequência? A consequência de se perder a presença de Deus. Quando perdemos a presença de Deus nas nossas vidas, começamos a perder as batalhas espirituais. Volta aí para o capítulo 4, versículo de número 20 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 4, versículo de número 20. E ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram, você terá um menino. Mas ela não respondeu e nem se importou. E deram ao menino o nome de Icabode. E disseram, foi-se embora a glória de Israel. Pois a arca de Deus havia sido tomada, seu sogro e seu marido estavam mortos, e disse ainda, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Como está a presença de Deus na sua vida? Se você tem perdido batalhas espirituais, é porque a presença de Deus tem se ausentado na nossa vida e da vida da sua igreja. Quando perdemos a presença de Deus, há prazer no pecado. Lembre-se dos filhos de Eli, estavam no templo, estavam no culto, mas não tinham temor à presença de Deus, faziam aquilo que estavam e que dava vontade. Talvez nós estamos no culto, mas estamos mais interessados no celular, estamos mexendo no aparelho celular, estamos conversando, querendo que o culto acabe logo, queremos logo ir embora, porque achamos ter outra coisa mais importante. Quando perdemos a presença de Deus na nossa vida, perdemos a intimidade com Deus. Quando perdemos a presença de Deus na nossa vida, perdemos a alegria da salvação. Quantos hoje não tem mais a alegria da salvação? Quantos hoje vivem uma vida miserável, se arrastando pela vida, sem propósito, cantando a canção do capote. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Já aconteceu uma situação na escola dominical, irmão, o que eu faço? Minha vida espiritual está tão decadente. Eu disse, meu querido, onde você se congrega? Tem oração? Tem, os irmãos que oram lá. Olha aí. Tem culto de ensino lá, doutrina? Tem. Tem escola bíblica? Tem.
Então, meu filho, você está morrendo de sede na beira do açude porque você quer. Tem oração, tem palavra, tem consagração. É você que não está buscando a Deus. E aí nós saímos correndo feito doido atrás de um e de outro para nos dar uma bênção quando nós não buscamos a presença de Deus na nossa vida. Aí vamos saltar agora um pouco no tempo. 2 Samuel, capítulo 6. A geração de Davi. A geração de Eli é a geração que perdeu a presença de Deus. A geração de Juízes é a geração sem compromisso, que perdeu a intimidade. Agora a geração de Davi é uma geração que tem compromisso. É uma geração que fez a diferença. É a geração, Davi manda trazer a arca para junto de si, depois que os filisteus devolvem a arca. Ele manda buscar, não, ele vai buscar a arca para junto de si. 2 Samuel, capítulo 6. Versículo 2, partiu com eles Baladã de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto com a qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Versículo de número 12, do mesmo capítulo de número 6, de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Quando a presença de Deus está na nossa vida, Deus abençoa e acrescenta. As lutas vêm, as dificuldades se levantam, os amigos vão-se embora, os problemas ficam maiores, mas Deus abençoa e acrescenta mesmo assim. Porque a presença de Deus é: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diz aí os estudiosos, os pesquisadores da palavra, que são 366 vezes que esta palavra estou convosco é repetida no texto bíblico. Ou seja, dá um para cada dia do ano e ainda sobra uma para o ano bissexto de 4 em 4 anos. Quando a presença de Deus está conosco, exige reverência e respeito. Ainda no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versos 6 e 7. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzai estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzai e Deus o feriu. Por causa disso ele morreu e ali mesmo ao lado da arca de Deus. Se queremos a presença de Deus na nossa vida, precisamos ter reverência. Não é de qualquer maneira. Havia todo um procedimento para se manejar com a arca. Tinha que ser carregada nos ombros do sacerdote. Não poderia ser colocada, transportada de qualquer maneira. Se queremos a presença de Deus, é preciso que tenhamos uma vida de reverência. Se queremos a presença de Deus, existe sacrifício pessoal. 2 Samuel, capítulo 6, versículo número 13. Enquanto os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. A cada 6 passos. Um boi e um novilho. Se queremos a presença de Deus, é preciso sacrificar. Porque você não quer sacrificar um pouco do seu tempo. Porque você não quer sacrificar um pouco do seu dia a dia para buscar a presença de Deus. Nós passamos muitas vezes 40 minutos assistindo, uma série lá. Passamos 2, 3 ou até 4 horas, dependendo da extensão do filme. Não nos preocupamos. Mas não nos preocupamos em buscar a presença de Deus, que exige sacrifício pessoal. Se queremos a presença de Deus, se queremos a alegria na nossa vida, vamos buscar a presença de Deus. Ainda no capítulo 6, versos 14 e 15, continuando aqui a leitura. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Quando a presença de Deus está na nossa vida, há alegria. A luta vem e a luta passa, como diz o corinho, mas o crente permanece. Porque o crente é como o barco que foi feito para andar na água. Se a água entra no barco, o barco afunda. Se o mundo entra na minha vida, se a presença de Deus sai da minha vida, o mundo entra e eu vou afundando.
Aí eu vou me lembrar de Pedro: Senhor, socorre-me que estou perecendo. Ao invés de ficar apenas no que Deus pode fazer, é preciso exaltá-lo pelo que ele é. Foi a lição que Davi aprendeu lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 ao 37. Quando ele está contando aquilo que ele fez, que ele matou o urso, o leão, mas ele diz: eu não fiz isso porque eu sou esperto, porque eu sou inteligente, porque eu sou um caçador, não. Ele entendeu que era apenas a presença de Deus. É quando Deus era o foco da sua vida. Por isso ele exaltou. A geração de Eli tratou a presença de Deus com indiferença e tratou a presença de Deus como um amuleto. A geração de Davi buscou pela presença de Deus com reverência e respeito. E você tem feito o quê? Como a geração de Eli ou como a geração de Davi? Voltamos ao livro do Êxodo, capítulo 33, versículos de 1 a 3. Quem conhece a presença de Deus não troca por outra coisa. O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto ao povo que você tirou da terra do Egito, suba a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Deus dará essa terra a seus descendentes, e enviarei o anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Suba a terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhar, certamente eu os destruiria. Agora, versículos 12 ao 15 do mesmo capítulo 33 de Êxodo. Então Moisés disse ao Senhor: tu ordenaste, leva este povo, mas não disseste que enviarias comigo. Declara-me: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Declaraste: eu conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu conheça melhor e continue a contar com teu favor. Lembra-te de que esta nação é teu povo. E o Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. O verso seguinte: então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Quem conhece a presença de Deus não anda no rumo do vento. Quem conhece a presença de Deus não anda no rumo da testa, no rumo do nariz. Quem conhece a presença como Moisés conhecia, Deus não disse que ia com ele. Para muita gente hoje isso é satisfatório. Olha, Deus disse que é com você, Deus disse que está contigo. E vai-se embora. Moisés, né, o Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Mais importante que uma promessa é a presença de Deus na nossa vida e na vida da sua igreja. Por isso, quem conhece a presença de Deus não troca a presença de Deus por nada. Hoje tem muita gente se contentando com muito pouco. Muita gente cantando aí: ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, olhando os homens por ti lutar. É bonito cantar, né? Mas não, eu quero a presença de Deus na minha vida. Lembre de Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Relógio abençoado para essa volta de Jesus. Atos capítulo 9, para nós finalizarmos aqui nessa noite. Atos capítulo 9, verso de número 2. Atos capítulo 9, verso 2. Pediu carta para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperasse com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Ainda no livro de Atos, capítulo 24, versos de número 13 ao 16. Livro de Atos, capítulo 24. Você está botando a sua leitura bíblica em dias, né? Está meio atrasada, aí foi um bocado de dia, né? Atos 24, do verso 13 até o verso 16. Eles não podem provar acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro a Deus, nossos antepassados, e creio firmemente na lei judaica, em tudo que está escrito nos profetas. Esses dois textos falam da igreja, que é no começo da história chamada de O Caminho. E que lição nós podemos tirar daqui, desse texto tão simples, tão singular?
A geração que saiu do Egito, mesmo sendo liderada por Deus, não se preocupou em agradar a Deus. Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao 10. A geração que saiu do Egito viu as obras de Deus, conheceram os caminhos do Senhor, mas não se preocuparam em agradar a Deus. Eles viram as obras, eles viram os milagres, eles viram o agir de Deus, mas eles não compreenderam os caminhos do Senhor. E é sobre isso que eu quero destacar nesse final. O caminho. O caminho destaca 3 verdades. Em primeiro lugar, o caminho é um lugar movimentado. Isso nos lembra que não podemos ficar parados na vida cristã. Isso fala de foco, isso fala de constância, isso fala de ritmo. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, verso 13 ao 14, diz que prossegue para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você está no caminho, você não pode ficar parado. Você não pode ficar para trás. Caminho é um lugar movimentado. Em segundo lugar, caminho fala de transição, de um ponto para o outro. Livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 22. Muita gente não gosta de ler porque diz que tem medo, outros dizem que não compreendem ou não entendem. Apocalipse capítulo 22, versos 11 e 12. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa e que o santo continue a ser santo. Temos avançado das trevas para a luz. A nossa santificação, nosso compromisso com Deus tem nos levado além ou continuamos cada vez mais contaminados pelo mundo? O texto é bem claro. Quem for santo, continue no caminho de santidade. Terceira verdade sobre o caminho. Todo caminho tem limite. Isso nos lembra que não podemos andar de qualquer jeito, que não podemos seguir de qualquer maneira. É necessário compreendermos que não podemos agradar a nós mesmos e agradarmos ao Senhor. Que não podemos viver os valores mundanos de uma sociedade secularizada, sem princípios, e mesmo assim querer seguir na trilha já traçada por Jesus. Seguir na trilha traçada por Deus, para andar nesse caminho, é preciso andar no caminho estabelecido por Deus. É preciso ser guiado pela presença de Deus. É preciso ser orientado pela presença de Deus. Só permanece no caminho, só anda no caminho, só fica nos limites do caminho quem tem a orientação de Deus. Para finalizar aqui, livro do profeta Isaías, capítulo de número 48, versículo de número 17. Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 48, verso de número 17. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que lhe ensina o que é bom e que o conduz pelo caminho que deve seguir. Você que está aqui nesta noite, que ainda não teve o encontro real, verdadeiro e pessoal com Cristo, se você nessa noite quiser seguir por um caminho diferente, não uma trilha qualquer, porque por uma trilha você pode se perder, mas um caminho santo, um caminho já aberto, um caminho que não leva a precipício, que não leva à morte, mas um caminho que leva às mansões celestiais, o caminho que leva a Deus. Você nessa noite é convidado, convidada a ter esse compromisso com Jesus, a fazer parte de uma geração que está caminhando para o céu, a fazer parte de uma geração que tem compromisso com Deus, a fazer parte de um povo, que povo é esse? Esse povo que vai baixando para o céu. Se você nessa noite quer ter esse compromisso com Jesus, quer encontrar-se com Jesus, quer ser permitido receber o abraço de Cristo, eu convido você a vir nesta noite aqui à frente, para nós orarmos por você, orarmos pela sua família, para que você cele o seu pacto com o Senhor nessa noite. Se estiver aqui nessa noite que queira ter um encontro real e pessoal com Jesus, deixamos um convite aqui aberto. Se alguém do seu lado aí que não teve esse encontro com Jesus, esse é o momento de você desafiá-la a ter esse encontro real e pessoal com Jesus. Que as almas louvem ao Senhor. Palavra de Deus. A porta ainda está aberta.
Mas vai ter um momento que a porta da salvação vai se fechar. E você vai bater e não vai mais se abrir. Porque Jesus ainda não veio. Ele está às portas. Mas quando a porta se fechar, e pode se fechar hoje. Você não sabe se daqui a 1 hora, daqui a meia hora, se você está vivo. Hoje pode ser sua última oportunidade. Hoje pode ser seu último dia. Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Essa é a interrogação que eu faço para você. Nós aqui não estamos querendo realmente forçar ninguém a servir a Deus ou a citar Jesus. Mas é muito bom, é maravilhoso quando temos o Senhor como nosso capitão e temos certeza de salvação. Pecadores somos, mas temos um advogado que está a nos advogar perante Deus, perante o Pai. Então essa porta está aberta, a porta da salvação. Não perca a oportunidade. Naquele dia você não vai ter desculpa de dizer que nunca ouviu, ninguém nunca lhe convidou. Você está sendo evangelizado. A palavra foi bem clara, irmãos. Graças a Deus que temos aqui palavra, uma palavra que alimenta, uma palavra que conforta. O nosso Deus está aqui. E por isso estamos aqui, porque quando Jesus Cristo vier, a igreja não vai ter mais nenhuma serventia. Que enquanto Jesus ainda estiver no céu, não estiver ainda vindo buscar a sua igreja, nós temos oportunidades de pedir perdão, de estar Jesus, mas quando a porta se fechar, não vai ter mais oportunidade. E esse Deus, hoje ele é nosso advogado, mas um dia ele vai ser juiz. E um juiz realmente que não se corrompe, um juiz verdadeiro. Tá bom? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Pai amado, pelos louvores. Eu te louvo, Pai amado, pela palavra, Senhor, que eu creio, Senhor, que entrou nos corações, Senhor, daqueles que vieram sedentos, Senhor, atrás de uma resposta tua, Senhor. Ó Deus amado, eu sei que tu falou através dos cânticos, Senhor. Tu falou através da palavra, Senhor, porque tu, Senhor, tu falas, Senhor. Ó Deus amado, estamos já vivendo, Senhor, os últimos dias, os últimos momentos, os últimos segundos no teu relógio, Senhor. E queremos estar prontos, Senhor, queremos estar prontos, Senhor. Não como as virgens nécias, com sua lamparina seca, vazia, mas como as prudentes, Senhor, que estavam com azeite, Senhor, transbordante, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós, que possamos sempre estar prontos, Senhor, para ouvir, Senhor, a trombeta do anjo, Senhor, que vai nos chamar os salvos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, eu não posso esquecer e deixar de pedir a vocês novamente mais uma oferta para Moçambique. Eu estou precisando hoje de R$600 para inteirar um valor de R$2.500 que eu tenho que depositar ali na terça-feira. Então que os irmãos possam se sensibilizar, possam nos ajudar, que eu faço a minha parte e cada um de vocês façam a sua. Você às vezes que já contribui mensalmente, mas pode ajudar com mais algum valor, faça isso com alegria, irmãos. Que nossos irmãos ali estão precisando, estão ali, nosso pastor está doente, precisando do alimento diferenciado, porque ele está com tuberculose, está sendo tratado, e nós estamos assalariando ele ali em Moçambique, porque ele não tem como sobreviver. Então que possamos, irmãos, dar aquela oferta da viúva, oferta realmente de coração, embora que seja pouco que você tem, mas é bom, é bem-vindo, irmãos. Quero aqui convidar a Rejane, ela está aqui, a Rejane? Está na cozinha? Sou que liberto louvando ao Senhor. Enquanto sou que liberto louvando ao Senhor, rapidinho, vamos tirar sua festa de amor, irmãos. Dê com alegria, não é para mim. Eu já faço a minha parte, com toda certeza que não vale aqui dizer, mas que você possa ajudar com alegria, que eles estão ali com os passarinhos esperando o alimento, que possamos ter o coração aberto para ajudar aqueles que menos têm. Sou que liberta. Irmãos, tem aqui o Pix, viu? Quem não tiver espécie, tem aqui o Pix. Faça uma oferta com amor, sabendo que o Senhor vai te restituir
muitas vezes mais, com certeza, tá bom? Glória a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. E as palmas, aleluia. Aleluias.
Tenho o prazer, irmão, de anunciar e apresentar os visitantes desta noite. Eu creio que alguns já foram embora, mas o irmão Francisco Carlos está aqui conosco. Francisco Carlos, amém. Irmã Lourdes, Pamela, dali atrás, Elaine, glória a Deus, Daniel, Elenilma é filha da irmã Alice. Nossa amiga, que Deus abençoe. O que a igreja diz? Sejam bem-vindos e voltem sempre. Irmãos, o pastor Genival amanhã está de volta, retornando à Fortaleza, à terrinha, e com certeza terça-feira estará aqui no culto dirigido pelo departamento infantil. A semana vai ser bem extensa e com certeza o Senhor vai operar nos cultos, nas orações. E também, irmãos, na sexta-feira temos aqui oração de 22 horas à meia-noite. Essa oração não é só para os dirigentes, é para toda a igreja. O pastor está vindo aí, nós vamos fazer rodízio com os departamentos para poder ajudar os departamentos, porque a igreja é para ser una e devemos sim nos ajudarmos e também se ajudar, porque a oração não é favor, Oração, nós precisamos de falar com Deus, não só em casa, mas também na igreja, onde é a casa do Senhor. Eu queria aqui também, tinha outro aviso, eu acabei esquecendo. Ali fora tem lanche para o departamento, ele fica de pé, já vamos terminar. Vamos terminar hoje no horário, né? Graças a Deus. Quinta-feira, Escola Bíblica Dominical. Terça-feira, culto infantil, né? E as orações todos os dias, oração de 7 horas da manhã, 7 às 8. E toda sexta-feira, oração de 10 da noite à meia-noite. Essa oração é para todos nós, tá bom? Que Deus abençoe. Eu queria que convidar aqui nosso evangelista Nonato Alves para fazer essa oração, encerrando, e no final darei a bênção apostólica. Igreja, paz do Senhor. Fechamos nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que tu nos deu, Senhor, de estarmos aqui na tua casa te cultuando. Senhor, chegamos ao final de mais um trabalho e nós te louvamos por isto, Senhor. Recebe o culto que nós trouxemos para ti, Senhor, e nós te glorificamos por tudo isto, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, assim como tu nos trouxe em paz, dando-nos vitórias em tudo, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus. A igreja do Senhor diga amém, louvado seja Deus. Está terminado. E lá fora, o lanche, irmãos. Esse lanche é para o departamento de jovens. Vamos ajudar, com certeza. E amanhã também estamos aqui no mutirão, irmãos. Estou precisando de um pintor. Queria ver com o irmão Lucílio aqui, nosso presbítero, ver se tem possibilidade de nos ajudar amanhã na pintura, né? Os irmãos que forem pintor e queira nos ajudar amanhã, pela manhã, venha nos ajudar. Estamos pintando o prédio, viu?